Pessoal, o negócio é o seguinte, as Tartarugas Ninja tem série, filmes, quadrinhos, games, enfim, um material gigantesco. Mas você sabe a origem desses personagens? Você sabe quem os criou? Vem comigo que no Cine Amora de hoje eu vou te contar. Em 1983, ali no começo da década de 80, dois caras, Peter Lurch e Kevin Eastman, criaram as Tartarugas Ninja. Mas o que aconteceu foi o seguinte, a história que se conta é que o Kevin, ele pegou um ônibus, ele foi para uma cidade no interior, lá nos Estados Unidos, porque ele tinha se apaixonado. Queria namorar, não queria namorar à distância, foi atrás daquela jovem mulher, ele lá com seus 23, 24 anos. Os pais não queriam pagar a Universidade de Artes para ele, falaram para ele ser médico, advogado, qualquer coisa, menos que se envolvesse com qualquer outra parada que se relacionasse com arte, seja cinema, música, teatro, etc. E ele, não tenho nada a perder, vou atrás do amor da minha vida. Pegou um ônibus e foi. E aí é curioso porque dentro desse ônibus estavam distribuindo zines. As pessoas não fazem mais zines hoje em dia, né? Inclusive isso é muito curioso. Ele pegou um zine e viu que naquele interior tinha um movimento, tinha uma cena cultural de pessoas que trabalhavam com quadrinhos. Então, eram uns quadrinhos bem boca do lixo mesmo, uma galera que estava aprendendo a desenhar, a contar histórias. E ele, ok, tô seguro, tô indo me encontrar com o amor da minha vida e paralelo a isso tem uma galera que gosta das mesmas coisas que eu. Não sei se ele ficou com a garota ou não, mas ele foi lá e conheceu o Peter. Ele até mandou uma carta pra ele, tipo, olha, eu sou muito fã de quadrinhos, vamos trocar uma ideia, sou muito fã de Jack Kirby. Jack Kirby, uma lenda gigantesca do universo Marvel, o cara trabalhou com Quarteto Fantástico, Thor, Guardiões da Galáxia, Surfista Prateado, enfim, muita coisa do que a gente consome hoje, Jack Kirby foi lá e criou, né, junto com Stan Lee, enfim. Se conheceram e foram atrás de trabalhar juntos, fundaram ali uma pequena editora lá na garagem do Peter, e aí eles foram mandando cartas e desenhos, ilustrações, tudo para trabalhar com as grandes editoras. E as grandes eram Marvel, DC, Vertigo, um monte de editora gigantesca norte-americana que estavam movimentando ali muito dinheiro, né? Todas falaram não. Falaram que eles não desenhavam bem, falaram que eles não sabiam contar histórias, que era tudo muito amador. E eles queriam trabalhar com aqueles caras, né? Eles se identificavam com aquele universo da nona arte, mas enfim, muitas pessoas fecharam as portas para eles, né? E um dia eles estavam lá assistindo televisão, um programa televisivo que fala sobre o mundo animal, e eles viram aquela tartaruga, um documentário sobre tartarugas, sobre os répteis, né? Aqueles animais frágeis. E eles estavam lá desenhando, estavam provavelmente um pouco ébrios, né? Os dois desenharam tartarugas e eles também estavam ali naquele movimento de assistir muito filme do Bruce Lee, muito filme do Jack Chan, e foram lá e desenharam 2, 3 tartarugas ninjas. E aí eles pensaram um conceito, criaram toda a história, bateram de porta em porta de novo e todo mundo disse não. Que ideia bizarra você criar tartarugas de ninja adolescente, e nada fazia sentido. As tartarugas, pessoal, elas são inspiradas em outros personagens que os dois adoram. Por exemplo, o Demolidor, né, o personagem que é cego e é ninja também. Tudo começa na primeira página lá do quadrinho. Um personagem, um homem que é cego, tá atravessando a rua e vem um caminhão que tem uma gosma radioativa e uma pessoa empurra o homem que é cego e o caminhão vai lá, se descontrola, cai a gosma e cai exatamente em cima das tartarugas que vão parar no esgoto, enfim. Muito parecido com a história de origem do Matt Murdock, que foi lá adaptado pelo Frank Miller nos anos 80, com a saga dele genial que todo mundo devia ler. E além disso, todos os 4 são adolescentes e eles foram inspirados nos Jovens Titãs que todo mundo adora, né? Tem o Cyborg, tem a Ravena, tem o Robin, tem o Mutano, enfim. Foram inspirados nesses personagens da DC Comics. E por último, tem essa mensagem política que eles são aqueles personagens que ficam isolados da sociedade, porque a sociedade os renega, tem medo, enfim, a sociedade sempre teme aquilo que não entende, né? E eles ficam lá no esgoto, assustados, e eles são super-heróis. Isso é completamente baseado no Chris Claremont, nas histórias maravilhosas que ele criou para os X-Men. Também outro super grupo que vingou muito nos anos 80. Tava todo mundo lendo Frank Miller, X-Men e os Jovens Titãs da DC Comics. As editoras fecharam de novo as portas na cara dos dois e eles fizeram lá uma tiragem de 3.000 cópias e foram colocando em lojas de quadrinhos. Tiraram do bolso deles, inclusive, e foi por isso que foi preto e branco, porque eles não tinham grana. E, enfim, preto e branco é mais barato, né? De repente, aquelas 3.000 cópias esgotaram. E eles fizeram mais 3.000 e esgotaram de novo, fizeram mais 15, esgotaram, 50.000 e esgotaram. E eles perceberam que eles podiam sobreviver trabalhando com esses personagens. E aí depois, criadores, roteiristas, desenhistas da DC e da Marvel foram atrás de trabalhar com os caras e eles só aceitaram trabalhar com um deles, que foi o Jack Kirby. Justamente a fonte de inspiração
para criar esses personagens. O Jack Kirby, inclusive, fez várias capas dos quadrinhos das Tartarugas. E aí o sucesso foi tão grande, pessoal, que virou videogame, virou série animada, virou um movimento, uma febre, assim, que todo mundo queria comprar aqueles personagens, né? E justamente são 4, e enfim, é curioso porque nos quadrinhos eram preto e branco, apesar deles terem ali suas personalidades muito definidas. Quando você vai colocar isso em outra mídia, por exemplo, no desenho animado, como é que você vai adaptar aquilo que é preto e branco para o colorido? E foi daí que tiveram a sacada de colocar uma faixa de cores diferentes para cada um. Você deve estar vendo isso na tela. Cada um tem um cinto com a inicial do nome, né? Tem o Donatello, o Michelangelo, o Leonardo e o Rafael. Enfim, virou uma febre gigantesca e foi por isso que rendeu esse filme maravilhoso dos anos 90, né? O primeiro filme das Tartarugas. O pessoal não curtiu um pouco a ideia porque o filme acaba sendo um pouco mais sombrio do que a história dos quadrinhos e do desenho animado. Enfim, é tudo muito escuro, é tudo muito misterioso, tem uma gangue, o mestre Splinter, coitado, ele é torturado nesse filme várias vezes. Mas aí é consequência do filme do Batman do Tim Burton, que tinha estreado um ano antes, né? Ele começou ali outro movimento. Filmes que estavam sendo adaptados do quadrinhos para o cinema, né? As Tartarugas foi lá e aproveitou o hype do Batman, criou um movimento gigantesco e a dupla continua trabalhando com as Tartarugas até hoje. Eu acredito, assim, uma opinião bem pessoal, depois dos quadrinhos do Batman e do Hellboy, as Tartarugas é a coisa mais divertida que você pode ler. Eles colocam lá dinossauros, colocam robôs, em determinado momento eles vão para o espaço, tem realidade alternativa, ele é super nerd, super sci-fi, super divertido e leve de se ler. Você pode acompanhar aquela aventura, aquela jornada, tanto nos quadrinhos como no cinema e se divertir horrores. E aí quando eu falo em cinema eu tô excluindo as adaptações do Michael Bay, porque aquilo dali realmente não é filme, aquilo dali não presta, não vejo esses filmes. Vejam os originais. Cine Amora vai ficando por aqui, se inscreve, comenta aqui quais são as suas memórias desses personagens, será que vocês tiveram os brinquedinhos como a gente que nasceu nos anos 90? Comenta aqui, eu vou trocar esse papo contigo, beleza? Se inscreve, ativa o sininho para você receber notificação quando entrar vídeo novo no canal. E é isso, vida longa e próspera, as Tartarugas Ninja, e a gente se vê no próximo vídeo.